Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Direto ao Ponto, o programa que responde às suas perguntas. E hoje nós temos a grata satisfação de receber Dr. Joaquim Pereira, da Assessoria Jurídica da Secretaria de Educação. Olá, Joaquim, você está direto ao ponto. E a gente já começa perguntando para você o seguinte: o que é a assessoria jurídica e a quem ela se destina? A assessoria jurídica está na estrutura da secretaria, pertencendo ao gabinete do secretário, que tem entre as suas estruturas de apoio o setor de expediente, a assessoria técnica de planejamento e a imprensa, juntamente conosco. Então, a assessoria tem a finalidade de desenvolver as ferramentas e auxiliar em todos os sentidos o secretário, o subsecretário, a secretária adjunta e toda a estrutura no que for necessário e preciso, além de trabalhar todos os processos de todos os servidores da Secretaria de Educação. Então, podemos dizer que a assessoria jurídica ela se destina tanto à estrutura da secretaria como também aos profissionais da rede. Exatamente. Agora tem uma questão, doutor Joaquim, que sempre traz muito questionamento e muita dúvida, e que é interessante que os diretores, os professores conheçam essas respostas. Sou funcionário público e passei em outro concurso. Posso assumir o outro concurso sem perder o vínculo com o que eu tenho no Estado? Questão de acumulação de cargos. Essa é uma questão muito interessante e que, de certa forma, ainda pouco esclarecida, né? No momento em que você tem um cargo e você passa no outro concurso, você vai ter um segundo cargo, um segundo vínculo. Na hora que você tem um segundo vínculo, você tem acumulação. Aí muita gente diz, não, mas pode. Pode. Porque existe a acumulação lícita e a ilícita. A regra da Constituição é a regra da inconstitucionalidade, da acumulação. As exceções são as que nós conhecemos. 2 de professor, 2 de profissional de saúde, 1 de professor e outro técnico científico. Então, dentro da possibilidade, se o seu novo cargo, o seu concurso, estiver dentro desse universo que eu descrevi, né? Se for 2 de professor, 1 de professor e 1 técnico científico, ou mesmo que o segundo cargo seja na área da saúde, mas seja na área técnica ou científica, você pode acumular. Então, a acumulação, você terá acumulação, você não pode... Muita gente diz, não, eu não tenho acumulação. Tem acumulação, sim. Mas sua acumulação é lícita. Você pode acumular, porque é a Constituição que lhe confere através do artigo 37. E ainda falando dessa questão de acumulação de cargo, isso passa por um processo dentro da secretaria para avaliar a licitude ou não desta condição do servidor? Sim e não. Sim, há um processo. Não é a Secretaria de Educação especificamente que faz esse processo. Esse processo ele é realizado através de uma comissão chamada Comissão de Acumulação de Cargos, que é a COPAC, que funciona na Secretaria de Administração. É uma comissão formada por bacharéis em Direito, e em que eles atuam em todos os processos de todas as secretarias, autarquias, todo mundo passa pela COPAC. E essa COPAC é o órgão especializado para tratar dessa matéria que é específica e constitucional, porque se trata de uma matéria regulada pela Constituição, de muita importância. Então, todos os processos relacionados que tenha acumulação, que não tenha, passa pela COPAC obrigatoriamente, porque faz parte do caminho natural de todo o processo, passar por esse filtro, digamos assim. E é muito importante declarar que você tem acumulação ou não, porque a comissão ela tem meios de identificar se você não declarar. E aí isso pode ser encarado da sua forma
caso não declare, como uma manobra de má-fé para ocultar um vínculo, né? Uma vez que isso pode gerar um outro tipo de situação em que o servidor pode vir a responder, porque ele fez uma declaração falsa, ou deixou de declarar o que ele era obrigado a fazer. Então, a recomendação é que seja verdadeiro, que revele, a comissão vai orientar. Se tiver dúvida, procure-nos. Né? A gente vai orientar em relação ao que pode, o que não pode, o que deve, porque a acumulação não se restringe também, Costa, como muita gente pensa, apenas a questão dos cargos. Existe uma outra questão, que é a questão da compatibilidade dos horários, que é a carga horária, que o Estado, atualmente, a 122, ela estabelece que nós só podemos acumular em 60 horas, até 60 horas. Né? E que tem que haver uma compatibilidade de horário. Então, é muito importante que na hora que as escolas forem dar as declarações, na hora que se for organizar o horário da pessoa, a pessoa faça de maneira que não haja um encontro, que haja um intervalo de pelo menos 2 horas entre as atividades, né, para que isso não incida numa situação em que o processo vai atrasar, porque ele vai retornar com diligência para esclarecer. E aí a pessoa que pensou que ia adiantar não declarando pode terminar tendo a triste notícia de que seu processo está mais atrasado e o dos colegas já foi para frente, já foi para o setor de pagamento, por exemplo, e o seu ainda está demorando na Copac, que é onde costuma realmente ter um maior cuidado na análise do processo em relação a esse tema específico. Perfeito. Professor e doutor, chamar de professor, né, que na realidade é a virtude primeira de Joaquim Pereira. Advogado é uma consequência. Exato, Mas exato. tem uma situação que é a questão de hora suplementar. E isso tem gerado uma série de questionamentos, de muitas dúvidas, principalmente aos gestores e aos professores que requerem, que solicitam hora suplementar. Quem pode receber hora suplementar na estrutura da rede estadual de ensino? Quais são os critérios para a concessão dessa hora suplementar? A hora suplementar está regulada na 322, de 2016, que é o Estatuto do Magistério, né? Sobretudo 31, 32. E ela traz uma coisa que está interrelacionada com a acumulação de cargos. Primeira coisa, né? Você não pode ter acumulação. Né? Então, esse é o primeiro grande critério. Você só pode receber hora suplementar se você não tiver acumulação. E aí, quando fala em acumulação, ela não fala se a acumulação é lícita ou ilícita. Acumulação. Se você tem 2 vínculos, você tem acumulação. Não interessa a carga horária, não interessa a compatibilidade. Você tem 2 vínculos. E aí vem um detalhe que também me consultam muito, e muita gente, às vezes, não compreende e fica muito indignado, porque diz assim, mas eu estou aposentado. Como é que você está dizendo que eu tenho 2 vínculos? Eu só tenho um vínculo. E aí nós explicamos que quando você se aposenta, você não rompe seu vínculo. Seu vínculo muda de status. Você deixa de ter o status ativo e passa a ter o status de inativo. Mas você continua vinculado ao Estado, inclusive recebendo seu salário de aposentado. Então, você tem acumulação, sim. A acumulação, ela inclui os cargos em que você está aposentado. Então, esse é um fato. Quando a pessoa tem, por exemplo, um vínculo no Estado e um outro na rede municipal, é possível receber suplementar ou vale a mesma regra? Ele tem acumulação. A regra da acumulação é para cargos públicos. Então, se você tem um outro cargo em qualquer ente público, você tem acumulação.
Se você tem acumulação, tem vedação, né? Agora, se seu vínculo for com a rede privada e houver compatibilidade de horário, isso aí é com você, porque a lei estabelece que você tem que ter disponibilidade. Ou seja, então se eu trabalho numa escola particular e havendo disponibilidade de horário, eu trabalho na rede estadual manhã e tarde, né, com 2 vínculos. E eu posso pegar, então, uma outra jornada à noite na rede particular sem nenhum problema. Porque a regra da acumulação, ela fala da acumulação de cargos públicos, cargos ou funções públicas, certo? Aí a restrição em relação a outro vínculo na área privada é a questão da compatibilidade de horário. É de você dar conta, né? É de você estar em condições de fazer isso. Mas, do ponto de vista legal, não há problema de você ter seus dois links. Professor Joaquim, quero muito, muito agradecer a sua participação aqui conosco no Direto ao Ponto, trazendo esses esclarecimentos. Mas, antes de encerrar, eu ainda gostaria de fazer mais uma pergunta. Se algum professor desejar tirar alguma dúvida, esclarecer alguma situação, como ele faz para procurar a assessoria jurídica? Na situação atual de pandemia, né, nós estamos com atendimento ao público restrito. Então, realmente, a condição de nos acessar é pelo telefone, né? Quem quiser anotar, é o 3232-1446. Temos o 1350 e o 1404, que é o meu diretamente, que normalmente eu estou na secretaria praticamente todos os dias, né? E não parei em momento algum. E não pretendo parar, né? Então, eu estou aqui e atendo todo mundo. Na medida do possível, a gente vai esclarecendo o que for possível. Um caso mais urgência ou outra, a pessoa pode entrar em contato, a gente pode ver e agendar para receber. E o nosso e-mail, né? A gente tem os e-mails que a COPRH disponibilizou, que através de um requerimento se pode ter acesso a outras informações mais complexas se necessitar. Se não for da minha alçada a questão, nós dirigimos para um dos assessores, cada um trabalha com uma área específica, a gente tem uma divisão dentro do setor, temos uma equipe, nós somos uma equipe. Joaquim não é Joaquim é assessoria jurídica, né? É um grupo, nós somos um grupo, nós temos uma equipe muito forte, muito boa, que tem se esforçado bastante para responder, na medida do possível, a demanda que é enorme, né? Nós temos a maior secretaria do Estado, com o maior número de servidores, né? E tudo aqui é gigantesco, e tudo aqui é para ontem. Qual o e-mail? Para você ter ideia, Costa, a gente tem assim 700 processos, 800 processos, e aí as pessoas às vezes pensam assim, meu processo estava parado. Não, é porque é engarrafamento de processo. Qual o e-mail para o qual as pessoas poderiam entrar em contato com a assessoria jurídica? Cajur, CAJUR, 2019, @gmail.com. É o institucional, onde a gente recebe contatos. Professor Joaquim, quero lhe agradecer muito a sua participação, nos colocar à disposição e já lhe convidar para outros programas trazendo outras dúvidas e outras questões para resolver. Obrigado, Costa. Eu que agradeço. Viu? Essa ideia de vocês é fantástica. Eu quero parabenizar essa iniciativa. Realmente você teve uma ideia brilhante junto com o Sabidiel, a turma toda da primeira direita, vocês estão de parabéns, cara. Isso é maravilhoso, a gente poder ter essa interação e esclarecer uma série de pontos assim, dos nossos colegas professores. Com isso, com certeza, vão direcionar melhor suas questões e melhorar a sua vida funcional. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. E a você, muito obrigado pela sua presença em mais um Direto ao Ponto. E permaneça sempre, como eu sempre digo, direto ao ponto.